Fala, galerinha, tudo bem? Nós estamos começando mais um Connect Talks e hoje eu tô aqui com meu amigo Leminhos. Leminhos, dá uma boa noite, dá uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei que horas as pessoas vão assistir É verdade. Você foi inteligente. Mentalidade, sabe o que é isso? É mindset. Mindset. Isso é mindset. E combina com o nosso tema, porque vai ser uma live, vai ser um Nossa, podcast. você jogou no colo. Né? Já começou assim? Vai ser em qualquer horário pra pessoa assistir ali, então pode assistir de madrugada, Não, de e tarde, se não assistir, não deixar um like aqui. Falando em like, Leminhos, fala pra gente qual que é o tema do Connect Talks de hoje. No mundo de likes, o que é amor de verdade? What is love? Não, brincadeira. Não pode. Essa não pode. Então. Direitos autorais. A gente tá falando de likes, a gente tá falando de redes sociais, a gente tá falando desse mundo de amor. Mas antes disso, pedi pro Thiago dar uma boa noite aí pra galera, uma boa tarde ou um bom dia. Eu gravei no boa noite, né? Foquei no boa noite. Mas apresentar os nossos convidados. Thiago, deixa uma mensagem inicial pra gente. Ô, louco, eu só tinha preparado pra me apresentar, John. Pode ser só isso? Pode ser. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, como vocês já sabem, casado com a Ingrid, pai do Luquinhas. E com muito prazer que a gente está se reunindo aqui de novo para fazer mais uma conversa bem legal, acredito. Agora não só com o John e não só também com o Lemos, mas com os dois de uma vez. Ó, eu Acho e que vem Tutu e eu. coisa boa aí. O combão. Hoje, sim, Tava é faltando, um pacote. Você compra pizza e vê o refri junto? Timão e Pumba? Promoção, né? Promoção. E Paga agora? um, leva dois. Não, pela falta de um, leva dois e assim, de brinde. É Tem nem isso. opção. Tem opção? Não tem opção. Não tem opção. Thiago, obrigado por estar presente aqui com a gente hoje, fazendo parte da nossa mesa para um tema muito legal. E falando sobre No Mundo de Likes, o que é amor, nós trouxemos também a Ingrid. Ingrid, seja bem-vinda. Dá um oi pra galera. E aí, galerinha, tudo bem? Espero que seja um momento abençoador, que a gente possa desfrutar da palavra de Deus por meio de uma conversa. Eita glória, por meio de uma Isso, conversa desfrutar da palavra de Deus. Olha que gostoso, vamos começar assim esse clima? Vamos. Então, no mundo de likes, o que é amor de verdade? Essa frase desse tema me pegou muito. Eu não sei como foi com vocês, mas pensar sobre isso, porque a gente... Vamos falar do público jovem, desse público que está engajado nas redes sociais, o público que ama um post, que ama compartilhar o seu dia a dia, a sua história. No mundo de likes, o que é amor de verdade? Como que a gente tem tentado provar o nosso amor, aquilo que nós amamos, aquilo que é importante pra gente através das redes sociais? E pra gente começar o nosso bate-papo, acho que vale nós trazermos assim sobre o que é amor. Quanto o amor é importante. Thiago, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é amor. A partir da sua ótica, o que é amor? Ah, legal. Eu posso começar com o texto? Pode, por É favor. difícil ir contra isso, né? O primeiro texto que eu vou mencionar aqui se encontra lá em 1 João, capítulo 3, no verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Então, duas coisas que eu vou ressaltar, a gente vai ter tempo para discutir sobre isso, mas o amor, ele primeiro é uma decisão e ele exige um sacrifício, ou seja, o amor é sacrificial. O amor que nós espelhamos, o amor que nós espalhamos, vamos dizer assim, é um amor apontando para Jesus Cristo. E o jeito e a maneira que o Senhor nos amou foi com amor sacrificial e por decisão. Então, todas as vezes que eu limito o meu amor por uma sensação, é um amor que não é bíblico, mesmo que seja pelos meus irmãos, pela minha esposa, pelo meu filho, a forma que eu devo amar é o modelo que a Bíblia me ensinou. Então eu não posso esquecer que sempre no meu amor tem que ter duas coisas importantes, uma decisão antes de qualquer coisa e um amor sacrificial, que põe as outras pessoas na minha frente. E aí vai na contramão do mundo, né? O amor próprio, etc. Mas a gente tem tempo pra falar disso. O amor que vai na contramão do mundo. Nossa, isso de ir na contramão é muito bom. Porque falando de um tema que a ideia é que nesse mundo de likes as pessoas tentam se provar o seu amor pra agradar o mundo. E pensando nisso, Ingrid, fala um pouco mais pra gente sobre qual que é essa conexão de amor nas redes sociais. Como as pessoas tentam se provar nas redes sociais, o que isso revela, o que isso aponta. Acho que você é boa pra falar sobre isso. Eu conectando sou com o boa. Nossa. Ela vai pregar sobre identidade. Eu sou boa. Não é nem isso. Eu vou falar pra quem sabe, pra quem é aqui da região, né? Sabe que há uns anos atrás existiam os famosinhos, né, do Facebook. Quando A o gente Facebook tá com um tava no casal de auge, famosinhos aqui, Gabriel. O Thiago. Era Sabia assim, disso? uma foto Thiago, com menos eu de conheci 300 ele nessa likes. Flopou. Flopou. Não, Uma nessa foto com menos de época, 300 likes não dava, né? Você é Tipo, doido. era de 500 pra cima. Tinha canal no YouTube sobre casal. Não, O deixa John mais. tinha um canal. Gente, eu trouxe... Top. Não, peraí, gente. Sensacional. Mas Fala foi mais o aí, bom, Ingrid. né? Foi o bom. bom. Esse Esse foi o começo. Gente, Pum, que e acabou vergonha. aí. E acabou Morreu aí. Mas, pra mim, assim, era muito nítido o sentido de, se você postou alguma coisa ali
e aquilo não repercutiu pra pessoas que você nem conhece, pra pessoas que você muitas das vezes nem gosta, pra pessoas que você não faz questão, mas que você quer chamar atenção, é o sentido de, tipo assim, esse é meu valor. Então, meu valor, ele é medido pela quantidade de pessoas que têm a capacidade de dar um coraçãozinho agora no Instagram. Na época era um joinha, né, que era o Facebook. Mas era tipo assim, eu preciso ser visto. Eu preciso eu preciso aparecer. E isso consumia as pessoas em si, consumia eu mesma dentro de um quesito assim de eu preciso estar ali. Isso é a moda, isso é a vantagem, isso é ser alguém. Isso é o status. Então, no mundo de likes, o amor de verdade não existe, porque o amor, ele é simplesmente eu quero aparecer. Então, é mais assim, a sensação de ter um espaço, de ocupar um espaço, de ser alguém, fale bem ou fale mal, mas tá ali no jogo, tá ali na dinâmica e, de alguma maneira, aquilo ali te afirmar como pessoa. Então, a quantidade de curtidas, independente de quem fosse. Era até mais prazeroso se você visse alguém que você nem gostava curtindo sua foto. Porque você fala assim, nossa, mandei bem demais. A ponto da pessoa curtir. Ou a pessoa tá me acompanhando. Ela pode não gostar de mim, mas ela tá lá. Então era medido por esse quesito de status, de você conquistar um lugar, conquistar ali o tempo da pessoa, a visibilidade da pessoa. E não existia o amor, né? O amor ali nem era próprio, porque você nem tinha condições de entender que se você não tivesse aquela quantidade ali, você ainda assim permanecia alguém com valor. Era medido por qualquer outra coisa, né? Migalhas. Ficava buscando migalhas pra se aprovar, pra se afirmar. Ô Ingrid, isso me lembra. Tinha aquela regra de postar a foto e 10 minutos você sabia se aquela foto valia ou não valia deixar no... Claro. Não era feed na época, era perfil, né? No Facebook. Era perfil no Facebook. Você postava a foto, deu 10 minutos, não bateu... 50 likes. Minha meta era mais alta, então. Tiaguinho, falar, o Silvério. O Silvério, a expectativa era diferente. Não, você via a hora, né? Você postava no horário você ia assim. acompanhando, você Meu, sabia a hora 6 de horas é o postar. horário que o pessoal tá ali. 6 Então, tipo horas assim, é meu, é essa hora que eu vou pessoal postar. saindo Eu do lembro de uma frase que quando eu converti, então eu converti nesse período, né? Aproveitando, eu converti nesse período que eu era parte dos famosinhos da nossa cidade aqui, eu achava que os likes era o que Nossa. dizia quem eu era. E eu lembro de uma frase que no início da caminhada cristã que dizia assim, ó, o amor que exibe para... quase não sai. O amor que se exibe para aplausos não é amor. É vaidade com maquiagem de afeto. Então, quando eu vi essa frase a primeira vez, eu lembro... foi um irmão que mencionou ela num culto. Aquilo alcançou meu coração como uma flecha. Porque toda a minha vida estava baseada em uma vaidade com maquiagem de afeto. Então eu não tinha amor, eu tinha muito afeto que os outros distribuíam quando a foto fazia sentido. Se acertasse a musiquinha de fundo, então, aí Nossa, ficava dava top certo, engajou. demais. Engajou demais. Tiago, você começou falando sobre um dos pilares do amor ser o sacrifício. E aí vocês, o casal, que todos conheciam aqui na região, os famosinhos. Eu, por exemplo, confessando um pecado aqui na mesa, detestava o Tiago, assim, na época de escola. O Tiago era o famosinho que passava de um lado e eu ia do outro, assim. Falei, por quê? Era o temor dos tímidos. Era o temor dos tímidos, eram os famosinhos. Quem era o famosinho no meu período de escola, no meu período de estudo? O Silvério. O Silvério. Gente, não esperava. Mas era o Malkovic. não, era o Malkovic. Tinha tinha Nossa, nome, Ingrid tinha puxou, vulgo, né? Na época era tinha Malkovic. vulgo, tinha história. Respeita a história do rapaz. Mas brincadeiras à parte, Sobrenome. Tiago falou sobre um pilar do amor ser o sacrifício. E eu queria perguntar pros dois, como que foi abandonar esse lugar de status? Porque era um lugar de muita visibilidade, vocês eram conhecidos na região onde vocês moravam. Como que foi abandonar isso? Porque vocês tinham encontrado um amor que era maior do que isso? Vou deixar a Ingrid começar, porque no meu eu não tive muita escolha. Aí vocês já vão entender. Quer falar você primeiro? Eu acho que fez muito... Claro que, assim, do período da minha conversão, foi alguns meses aí, pra mim ligar a chavinha, né? Deus acender a luz. Mas eu acho que foi um pouco mais simples, porque eu já tinha um pouco de noção, né? Eu não sei, mas acho que a mulher, ela tem um pouco de noção quando ela posta foto, quando ela espera o comentário. Ela já sabe as pessoas que ela tá esperando comentar, ela já sabe as pessoas que tá esperando curtir. A mulher, ela é sagaz, ela entende ali. E ela tem um foco. Então, às vezes, tipo assim, nossa, olhava a foto, 500 likes. Mas você passava lá, dava uma olhadinha, quem curtiu? A pessoa viu, a pessoa comentou. Então, tipo assim, já era um pouco de noção, assim, do porquê. Por que postava foto. Por mais que eu não tinha um quesito de postar fotos indecentes, mas geralmente as maiores fotos eram de rosto, ainda assim, era um efeito, era o cabelo arrumado, era a luz perfeita, pro olho ficar um pouco mais claro, pra transparecer aquele castanho mais leve. Usava rétrica, né? Então... Não, o rétrica na época era fogo, né? Mas assim, nossa,
Então, foi muito claro pra mim, muito nítido do porquê postar foto. E aí também foi um período da minha vida que eu já estava com o Thiago, então, querendo ou não, Mamovic. já corta ali, metade dos seus likes já cai, né? Quando você posta uma foto sozinho, os likes tá lá em cima. Quando você posta foto com quem você tá, os likes já caem pela metade, né? Já sabe, aí você já sabe quem perdeu o interesse, já fica claro. E aí foi um momento, assim, de vida que foi pra desconstruir muita coisa, foi pra trazer clareza que, tipo, meu, tá bom, você tá com 500 likes. Hoje em dia o Facebook nem existe mais, praticamente. Eu mesma não acesso meu Facebook, eu mesma não perdi a graça ali de mexer, de estar ativa, de postar. Então, tipo assim, no final, o que te sobra? Te sobra um monte de like, um monte de gente, um monte de seguidor, que no final não tá nem aí. Não tem Gente parte. que te segue, mas pra nada. Né? Tipo assim, acompanha a sua vida, gosta de acompanhar, mas muitas das vezes acompanha mais ali num sentimento de oposto do que algo que te faria bem, que realmente transmitiria ali um amor, um afeto, um carinho, uma preocupação. Então, no fim, você vê que os seus likes ali, se você for contar realmente quem você pode contar, acaba em 2, em 5. Nossa. E aí você percebe que não vale a pena esse desgaste. O porquê que você entrega o que você entrega? O porquê você posta o que você posta? Faz sentido mesmo? Tem um propósito maior? Tem uma satisfação, às vezes, suas? Porque às vezes você não tá nem se satisfazendo com o que você tá postando. Você tá almejando satisfazer outrem pra você se sentir bem. Então foi algo que Cristo trouxe muita clareza pra mim. E o namoro também me ajudou muito pra entender que, no final, ali, vamos ser claro, era o grupo do gado. É o gado que curte, é o gado que comenta, é ele que transparece e é o que você quer puxar pra si mesmo. Quer manter por volta. Tia, antes de você responder, eu tenho Sim. uma pergunta pro Gabriel. Gabriel, você já postou uma foto no Facebook com a legenda quem ama a Deus, curte, quem não ama só olha? Fala a verdade pra gente, Gabriel. Se você não usou essa, você usou essa aqui. Eu não gosto desse verbo famoso, porque famoso é Deus. Essa daí eu tava esperando você falar. Quem me protege não dorme? Quem me protege não dorme. Mil Quem cairão me do lado, Aquele que me 10 protege mil. não dorme. Tiagão, acho que agora você tem a palavra pra falar pra gente a sua experiência. Bom, vocês já sabem, né? Mas quando eu vim pra igreja foi por conta de alguns problemas e complicações que eu tive com a saúde, depois de um consumo de drogas ilícitas, vamos dizer assim. Rapaz! Tava esperando. Xaropinho tava esperando pra lançar essa. Mas depois da minha segunda intoxicação, eu tive muitas crises ali, tanto com confusões mentais, fiquei bem abatido. Também, por conta das drogas, eu fiquei alguns dias alucinados. Então, eu só tinha um pensamento, eu queria chegar na igreja. Então, eu vim de uma família cristã, pentecostal. Então, pra gente, se estivesse na igreja e morresse na igreja, tá salvo. Olha que coisa linda. E o meu plano era, eu preciso de um culto. Não importa se eu vivi uma vida toda de pecado. mais Um uma culto é chance. suficiente pra me ser salvo. Isso tem fé. É. Bem que disseram, Só né? um Que a culto, salvação só é um pela fé. só Só um culto, um só. Só preciso de uma chance. Que isso. Um apelo só, um apelo e dá. E nessa eu fui conseguir pro culto. E fui um, fui dois. E aí dava as minhas crises ali. As irmãs me ajudavam em oração, os irmãos oravam por mim também. E eu ia ficando mais estável. Passou 1 mês, 2 meses e eu já tava frenético na igreja. Então, com 3 meses, eu já tinha me batizado, já tinha pedido a Ingrid de namoro, eu tava conhecendo ela nesse mesmo período. Me batizei, com 5 meses eu tava pregando, e era uma igreja bem grande. E não era tão comum, naquele período, jovens, principalmente que estavam iniciando na fé, já estavam ministrando. Então, eu tive uma ascensão muito rápida, assim, ministerial, que foi muito legal pra mim naquele período, mas eu fui perceber que eu perdi meus amigos depois, quando eu perdi minha mãe. No dia que minha mãe faleceu, eu lembrei disso, essa história recente, com algum casal que tava em casa. E aí, pra mim, eu já tava bem, já tinha largado, me desprendido do mundo. Eu tava vivendo pra glória de Deus, eu tava servindo no ministério, eu já tava construindo família, já tinha a Ingrid como minha esposa nesse período, já tinha o Luquinhas, nosso filhinho, e eu tava feliz. Então, minha mãe, aconteceu dela falecer. E naquele dia, no dia do velório, aliás, foi um dia que muitas coisas ficaram claras pra mim. Por quê? Porque eu lembro que todo mundo da igreja, quem eu já tinha conhecido da outra igreja que eu fazia parte, veio me consolar, vieram ali fazer aquela companhia nesse momento tão triste da vida. E eu estava bem. Mas quando chegou os meus amigos de infância, foi um momento que eu desmoronei. Na frente dos outros, eu ainda consegui manter a pose, segurei a onda. Por mais que doía, eu conseguia ficar firme ali. Mas quando chegou aqueles que eu poderia ser real, quando chegou aqueles que eu não me importavam com os likes, mas sim com o amor que eles me ofereciam,
Então eu pude mostrar como eu estava me sentindo de fato. Então, no velório da minha mãe foi um marco bem importante na minha vida com Deus, porque foi onde o Senhor revelou aonde estava o meu coração. E aonde está o nosso coração, a palavra diz que está o nosso tesouro, né? Por mais que eu já servia, por mais que eu já estava há anos ali dentro da igreja, com o convívio da igreja, já se fazia uns 2 anos mais ou menos, eu percebi que depois de 2 anos caminhando com o Senhor, o meu coração ainda estava preso ao mundo. E essa ideia de um amor sacrificial, ele é muito real para mim, porque depois que eu pude ver e sacrificar aquilo que custava, eu pude desfrutar do amor pleno de Deus na minha vida também. E aprendi a amar os outros como eles devem ser amados, acredito. Tô exercitando, né? Tem dia que eu não tô amando tanto. Tem dia que Mas é já que é difícil, né? difícil. Nossa, alguns Gabriel, dias eu e nos consigo dias amar. difíceis? Como que você faz? Aquele dia você fala assim, nossa, hoje tá difícil de amar. O que você faz no dia difícil, Gabriel? Eu joguei essa bomba aí no seu colo, segura. Eu, na minha visão, eu fico mais calado. Eu não sei vocês. Mas no dia difícil eu procuro falar menos. Porque se eu falo no dia bom, No dia mais, no dia, no dia bom, mais que eu ou tenho menos. perigo já de errar. No dia difícil, irmão, fecha a boquinha, fica mais calado. Mas eu reajo dessa forma. Fico mais tranquilo, ali costumo ficar mais meditando ali no que eu tô fazendo, menos reativo ao que tá acontecendo ali e procuro me concentrar mais, para que assim eu possa me mover. E foi legal o que o Thiago falou, que hoje eu vivi muito isso sobre a questão do sacrifício. O Thiago linkou ali, falou assim sobre realmente entregar aquilo que estava prendendo ele. Então, quando ele pôde ver os amigos dele verdadeiro, ele teve a verdadeira... Posso pegar aqui a verdadeira afeição dele ali, a verdadeira pessoa dele. E aí, depois ele teve que largar isso, né? Entender que o sacrifício era melhor entregar ali. E hoje eu vivi muito isso. Eu falei assim, eu estou aqui num momento mais difícil do meu dia, eu preciso entregar. Eu preciso ficar mais quieto, porque senão eu posso perder pessoas aqui do meu lado. E eu acho que o amor de Cristo, ele realmente tem um sacrifício, né, Tio? Né, Ingrid? Fala um pouquinho sobre... Amor sacrificial. Deixa eu puxar aqui, Fala aí. enquanto o Gabriel falava, e o amor sacrificial, a gente pode viver ele no nosso convívio com os amigos, igual o John falou, aqueles que a gente acaba não tendo como manter nossas vidas, por exemplo, é um lugar que a gente acaba se sacrificando. Mas o casamento talvez seja o principal lugar onde a gente se sacrifica um pelo outro, porque no final o casamento não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Então é um lugar onde os casados podem se desenvolver e amadurecer a sua vida com Deus, inclusive. O próprio Martinho Lutero, ele falava que 1 ano de matrimônio desenvolveu muito mais a sua fé e o seu ministério do que 10 anos dentro do convênio, né? Dentro da igreja. Mas isso para os casados já é muito claro, porque afinal o casamento exige renúncia. Mas e como que o solteiro ele pode desenvolver o amor sacrificial no seu dia a dia? E aí, John, o que você diz sobre isso? Nossa, essa é boa. Essa Foi pedrada, bem- né? foi- Essa foi Foi pedrada. profunda. Mas acho que pra gente, o exercício de encontrar o amor é amar o próximo. Acho que é um dos maiores exercícios de entender o amor é amar, né? Então, pra mim, foi muito legal, porque eu cheguei numa igreja que eu fui tão bem recebido, fui tão bem acolhido. Eita, glória. E a forma como a igreja me recebeu, eu desfrutei do amor de Deus. Assim, eu fui tão bem recebido. Cheguei na igreja assim, desolado, perdido, tadinho. Feio. Nossa, todo lascado. Feio. Coitado, eu chegava assim e pensava, coitado. Cheguei na igreja assim, machucado pelo pecado, pela vida, por tudo. E aí cheguei na igreja e ganhei logo um sorteio. Falei, sorteio na igreja? Falei, essas coisas que tem aqui, negócio diferenciado. Por um. Ganhei um livrinho, um livro e uma caixa de bombom. Falei, nossa, sucesso, Deus gosta de mim. E aí cheguei, ainda tirei uma foto com o Silvério, o cara que eu mais detestava, foi o cara que pregou na noite Foi que o eu cheguei. combo, foi o E combo. foi o cara que eu tirei uma foto e postei a foto com o cara que eu detestava. Não me marcou Olha, detalhe, viu, não, gente? do nada, do nada. E essa Coração foto é duro. muito Não deu boa. pra cortar você. Preciso Isso ver é essa foto verdade. aí. Porque Eu você gosto tiraram de a foto com voltar. o presente. É, Aí tirei a falou, foto com o putz, eu quero presente, postar acredita? muito presente. É, Mas vou tô ter com que o postar com Silvério. ele. Não dá pra Falei, botar pelo um menos o emoji. engajamento vai ter, né? Se nada aqui, pelo menos umas curtidinhas vai ter, né? As brincadeiras à parte, cheguei numa igreja onde eu fui tão bem recebido. Eu não tô falando só de organização, de culto, a forma como o culto fluía, mas de pessoas que estavam preocupadas realmente com a forma que eu cheguei, assim, sabe? Eu lembro de um dia que esse foi um dia, assim, que eu vi o amor de Deus por mim. Cheguei na igreja com muitos piercings, eu tinha 2 piercings na língua, alargador, transversal, septo. Quem tava aqui naquele período viu. E ninguém nunca olhou pra mim e falou assim, você precisa tirar isso aí.
eu fui muito bem recebido, mas a minha aparência nunca importou. Não que não importava, nunca importaria, mas naquele momento eles queriam falar que eu era conhecer seu coração. O mais importante é o seu coração. E aí eu lembro de um dia, eu fui muito constrangido pelo ambiente, e aí a importância de estar reunido, de estar na igreja, o ambiente nos constrange com algumas coisas, né? Os piercings da língua eu tirei no horário de adoração, Ingrid mandando fogo lá, assim, ó. Ingrid mandando fogo e eu aqui, isso aqui não combina mais comigo. E eu comecei a tirar os piercings no meio do culto. Eu lembro que um dia, e naquele período o John era o rato de academia. E aí eu fui pra academia. Aí uma moça da academia olhou pra mim e falou: nossa, mas você fica tão bonito com os piercing, porque você tirou. Voltei pra casa e falei: vou colocar. Você é doido? Como assim? Como não? Olha, elogio bom que a gente recebeu. Vou ter que botar A o ideia de piercing. querer os likes, sabe? A ideia de querer a aprovação. Lemos. Eu queria a aprovação da moça da recepção da academia, que era fulana Beltrana, que ninguém sabe quem é, mas eu moldava a minha vida, a minha forma de viver, a minha forma de me vestir, porque alguém falava pra mim que era bonito. Eu falava: pô, legal, você tem razão. E assim, uma opinião de alguém que não tinha acesso nenhum a mim, que não tinha nenhuma relevância na minha vida, era importante pra mudar a forma como eu vivia. E eu cheguei numa igreja que não me confrontou nisso, mas o ambiente me incomodou, o ambiente... E aí depois eu fui e tirei de novo. E depois de um tempo, eu lembro que surgiu a modinha do brinco com a cruzinha. Vocês lembram desse período? Surgiu um brinco feio. Na época eu achava sucesso. Eu lembro que eu rodei Poá inteiro atrás desse brinco. Eu rodei Poá inteiro e era num dia de culto. Corri atrás, que consegui. Coloquei o brinco, olhei no espelho e falei: isso aqui tá estranho. Tem um negócio estranho aqui. E só que assim, ninguém me falou nada que... Cheguei, tirei uma foto do brinco, cheguei e fui mostrar pro meu pastor. Falei: Bru, olha que brinco, olha esse brinco. Aí a reação do meu pastor: nossa, filho, que legal. Eu: como assim? Não era você que ia falar pra mim que essas coisas não pode? E eu falei assim: eu comprei, eu vi um monte de gente comprando, não sei o que. A ideia de querer se validar no meio daquele momento, né? Fazer parte do engajamento. A gente vê como a gente tá perdido, né? A gente vê, tá muito perdido. Só que a forma como o Bruno falou pra mim, eu entendi o amor de Deus ali. Ele olhou pra mim e falou assim: filho, tem coisas que você vai colocar e você vai sentir que não cabem mais em você. Na hora eu entendi, falei: foi esse o constrangimento que eu tive na hora que eu olhei no espelho. Porque eu me vi num ambiente, e aí tô falando de um jovem solteiro que chegou na igreja todo machucado, o estereótipo de que normalmente ninguém gostaria de se achegar. Eu cheguei numa igreja que não considerou meu estereótipo, que não considerou as minhas vestimentas, mas considerou me amar. Então eu fui tão amado em cada um desses detalhes que daqui a pouco eu falei: eu quero amar essa igreja. Eu lembro do meu anseio de servir na igreja. Eu falei: gente, eu quero servir a igreja. Eu preciso, isso aqui pra mim é importante. Comecei a fazer café. Pra mim, café é um ministério. O ministério do café, de você se organizar antes, chegar antes, montar o café e faz café. Eu amo café. Manda Quem não um conhece sabe. salve pra Izinha. Isa, glória a Deus pela sua vida. Senhor, abençoa essa jovem. E café é ministério porque você tem que se organizar pra fazer. Você tem que fazer um bom café, porque, pô, fazer um café ruim também não dá, né? Você tem que se preparar pra isso. Mas eu chegava antes pra fazer o café, eu chegava antes pra me organizar. Teve um dia que eu lembro que faltou copo. E aí alguém falou: eu vou ali buscar copo. Eu saí correndo na frente: não, quem vai buscar copo sou eu. Fui lá no Alemão, do outro lado da rua, comprar o copo. Que eu falei: quem vai fazer esse negócio aqui sou eu. Deixa comigo, confia. E esse anseio de servir, porque eu falei: eu também quero expressar o amor de Deus, assim como eu recebi esse amor de Deus. Então acho que pro jovem solteiro, a importância não só do serviço, mas de entender o quanto o serviço ele é relevante para a igreja, mas de amar pessoas e expressar o amor de Deus através do serviço. Então eu pude viver isso. Então para mim, servir a igreja é muitas vezes assim, compartilhar do amor que eu recebi. Então você poder receber alguém, você poder dar uma boa noite pra alguém. A pessoa que chegou na igreja, assim, eu vou naqueles que eu sei que ninguém falou ainda, eu vou naqueles que eu sei que a pessoa tá com vergonha, eu vou lá, eu quebro o gelo, eu converso. Isso tá no Jonatas, né? Mas é muito legal essa questão do jovem solteiro expressar o amor através do serviço. Eu acho que é isso. Eu vou aproveitar também e puxar uma pro Lemins aqui, né, Lemins? Sua vida lá, tá muito fácil, só concordando, bora. Nada. Lemins, fala aí. Esse Thiago. Fala aí pra gente um pouco de diferenças que você vê no amor do mundo e o amor bíblico. Nossa. Essa é boa. Pedrada. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Amor do mundo. Eu acho que o amor do mundo é muito superficial. Primeiro, que a Ingrid tava falando e o Thiago tava falando, é o assunto, é o nosso tema. Ora, Leminhos. É o nosso tema. Parece que a gente se reuniu pra falar de amor. Caramba. Parece. A gente... Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Mas vamos lá, vamos encaixar essa pergunta aí. Primeiro, eu observando, né, eu vejo que a gente tá distorcendo o que é belo. Tipo assim, o Instagram, principalmente, Facebook, redes sociais,
distorce muito o que é belo. O que a Bíblia aponta o que é belo. Só que o Instagram, pra gente, a rede social em si, aponta um belo diferente. Então, Ela impõe, né? ela impõe um impõe- padrão, impõe um jeito, tudo. A Tudo ideia ela do brinco, impõe. né? Esse brinco é bonito, porque estão usando. É isso. É o negócio do momento, É né? o tigrinho ali. Não, eu joguei aqui. Eu joguei pra É, brincar, cara. olha o Belo vendo assim, falando, Belo, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Continua, Mas continua, é Demis. isso. Mas é uma os influencers também acabam com esse papel. Encaixando, voltando pro que o Thiago perguntou, né? Eu acho que é muito superficial o amor do mundo. Porque assim, o amor do mundo, ele tá com você até quando tá tudo bem, Nossa, os torcedores. né? Ele tá com você até quando tá dando tudo certo. Aí, um exemplo, tem algumas expressões, né, que a gente utiliza quando a casa cai, quando Adoro a expressão da Né? casa caiu, né? a A casa, casa cai. caiu, você falou assim, lascou. Ela Já não tem o era, que filho. fazer, já Você olha era. pro lado, olha pro outro, cadê? Ninguém, nada. E aí eu vejo muito isso, só que o amor de Cristo é aquele que constrange, mas ama. Uau. O Entende? amor de Cristo é que Sensacional. Eu constrange. queria Entendi. até fazer um Vai lá. comentário dentro desse assunto, né? Qual que é a diferença? A Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor do mundo é aquele que você tá sempre com medo, refém de não ser aceito. Você sempre tá com medo, refém de não tá ali na banca, né? Para os homens não tá ali na banca, não tá ali no estilo, não tá no Pegou a expressão na momento. banca, essa é Sabe? muito boa. Não tá condizente. Meu vocabulário tem que ser esse pra eu estar com esse tipo de pessoal. Eu tenho que ter tal status de vidas pra eu poder estar acessando aquele lugar. Então, o amor do mundo é aquele que todo momento você tá com medo. Porque você tá sempre querendo se validar, se provar, e você sempre tá com medo de perder. Então você sempre tá na insegurança. E o dia que eu não estiver bem? E o dia que eu não tiver pra patrocinar? E o dia que eu não conseguir servir mais um pouco, ser um pouquinho mais capacho? O que eu faço? E o amor de Deus não, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então Deus, ele traz clareza, ele traz lucidez de quem você é. Ele estabelece quem você é nele. E ele já traz ali um entendimento de que se você tá buscando aprovação no mundo, adivinha, você não vai encontrar. Porque aquele que é filho de Deus, ele não é reconhecido pelo mundo, porque o mundo não conheceu, que é o que está descrito lá em 1 João capítulo 3. Então, se o mundo não conhece Jesus, ele não vai nos conhecer, ele não vai nos reconhecer, porque nós somos filhos de Deus e nós transparecemos isso. Então, o perfeito amor lança fora todo medo e traz certeza, segurança de algo que é muito maior e muito mais excelente. E é o que a gente busca, né? No meio da nossa aprovação, a gente busca um conforto, um zelo, uma segurança, uma aceitação. E o amor de Deus, sendo perfeito, lança fora tudo e estabelece aquilo que é pleno, aquilo que é real. O amor do mundo também a gente pode abordar da seguinte forma. Ele busca um reconhecimento, ele busca uma validação. Então, no amor do mundo, a gente está querendo, no final das contas, chegar em um lugar só, que é uma sensação, ou seja, um sentimento. Mas o amor bíblico, ele é uma ação. O amor bíblico, ele não é sobre argumentos ou sobre produzir uma emoção em outra pessoa. É sobre uma escolha e perseverança dessa escolha. Então, eu, por exemplo, vou usar o Leminhos como exemplo. O Leminhos é um homem solteiro. Mas no dia que ele decidir se casar, noivar e fazer o relacionamento dele, construir, aliás, ele vai decidir por uma moça. Quando ele decidir por uma moça, o sim dele pra ela não quer dizer que... Não é garantia que ele só vai estar com ela. Mas o não dele pra todas as outras é que garante ele estar com ela. Então é muito mais sobre uma ação do que um pensamento. É muito mais sobre uma ação do que uma sensação. Aí eu tinha destacado aqui, vou falar bem rapidinho, vocês vão me ajudando, por favor. O amor do mundo, ele busca likes e validação. E a gente veio muito desse contexto, né? Like, curtida significa eu tô bem, eu tô sendo aprovado, eu tô sendo validado. Não, curtida ou a falta de likes significa que eu não tô mandando bem. E aí a gente vê um monte de gente depressiva. A nossa geração tem sofrido muito com isso. E o contraste da Bíblia para a resposta da Bíblia, talvez, vamos dizer assim, não é ser reconhecido, mas é servir aos outros. Então, eu vejo a resposta do amor bíblico, não é quando eu me sinto amado, mas é quando eu vou lá e amo a pessoa, priorizo a pessoa. No amor do mundo, a gente ama quem convém. Ou seja, o Gabriel me trata bem, eu tô fechado com o Gabriel. Ou quem pode nos oferecer algum lugar, Ou né? que pode nos Alguma oferecer coisa. alguma coisa. Aí a gente vai junto, meu amigão.
Mas o amor bíblico manda, é ordenança do Senhor amar até o inimigo. Eu acho que é Mateus... Amar o inimigo e orar pelo inimigo. Orar, irmão. Até porque aí nesse vai mesmo ficar contexto fala que desafiador. amar aqueles que você gosta, aqueles que você tem intimidade, é simples, é fácil. Pô, é fácil demais amar o Gabriel, às vezes é difícil. É fácil demais amar o Gabriel, mas e amar os nossos inimigos? Amar aquela pessoa que tira a gente do sério? Eu acho que esse é um contexto muito legal, tipo, pode Eu continuar. acho que exercita a gente reconhecer o amor de Deus. Sim. Porque Deus amou quem? Os inimigos dele. Gente, não tem outra palavra, a gente era inimigos. A gente Essa se é a assume palavra que a Bíblia exclusivo, trata. né? Então a gente era inimigos. Então você quer ver o amor de Deus sobre a sua vida? Às vezes a gente tá esperando assim, né? Assim, enchedinho, assim, sentir um arrepio, um calorzinho. Mas você quer experimentar, desfrutar do amor de Deus? É você se esforçar, se desafiar. Porque você tava nesse lugar com Deus. E ele te amou. E não te amou em palavra, mas ele te amou em ação. Esse Então é ele top, hein? entregou. Então Romanos descreve isso, porque Deus prova o seu amor para conosco quando entregou o seu filho, quando ainda éramos pecadores. Sem sinal, sem sombra de dúvida, sem nenhuma expectativa da gente amá-lo de volta, desejá-lo pelo menos, ou clamar por isso. Então, o amar o inimigo é o exercício da gente desfrutar cada vez mais e conhecer do amor de Deus de maneira profunda. Pô, aí um outro ponto também que vale a gente refletir, por exemplo. Tá vendo quanto toda vez que a gente envolve a Bíblia para definição de amor, tá envolvido com uma ação? Dificilmente a gente vai conseguir ver um versículo que fala sobre amor que não aponta para uma ação. Já o amor do mundo, ele é muito mais emocional e muitas vezes instável. Ou seja, ele tem seus picos, ele tem o seu momento que ele vai lá em cima, mas no primeiro momento de chateação, o amor cai, declínio. Aí volta certas coisas com você, a gente volta a amar. Esse é um amor caído, falido e mundano. O amor que nós somos chamados para amar é um amor de compromisso. É um amor de responsabilidade, é um amor de devoção ao Senhor. Por quê? Porque quando eu sou devoto ao Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu aprendo a amar as outras pessoas. E quando eu me distancio desse lugar, eu me torno alguém instável. Já teve alguém que se amava muito, mas quando te machucou, você parou de amar? E aí? Esse momento é difícil. Teve? Nossa, já Irmão. tivemos aí, pelo amor de Deus, uns amigos, então. Senhor, e o problema é quando cai a sua ficha sobre que o amor não deveria estar baseado no sentimento. Eu acho que esse é um bom ponto, assim, sabe? Quando caiu a nossa ficha de que o amor não estava baseado no sentimento, porque quando o amor está baseado em decisão, em escolha, o sentimento não vai mais guiar a gente, né? Eu acho que esse é o problema do coração caído. Meu sentimento me guia, os meus desejos me guiam. E aí isso aponta muito pra qual que é a raiz do problema. A raiz de amar o mundo, a raiz de amar as coisas. Acho que a gente cai lá pro Gênesis. Sim. A gente cai lá pro Éden. De alguém que amou dar ouvidos pra serpente. De alguém que, deixa eu ver o que isso aqui tá me propondo diferente, né? E falando sobre amor, sobre esse vazio que o mundo, a gente tenta preencher no mundo, quando a gente não entendeu quem Jesus é, eu acho que dá pra gente conectar isso com identidade, Tio. A gente discorrer um pouco mais sobre o quanto amar revela a nossa identidade e revela o nosso coração, assim. Boa. Eu vou até levantar um ponto que, por exemplo, se a gente parar pra pensar, as gerações que vieram, da nossa pra frente, eu acho que é a X, né? X, Z. Essas duas, elas são muito impactadas pelo ambiente digital. A Z, principalmente, ela já cresceu na era da informação. O pessoal de hoje em dia não sabe o que é Maiar Judas. Não sabe. Não sabe o que é fazer Não isso. sabe. Se reunir pra montar ele, pra depois maiar ele e ganhar bala. Jovem de hoje em dia. E, por exemplo, o problema disso é que através dos likes eles reconhecem o amor. E o like é uma ferramenta imediata. E cada vez mais vai ser difícil as pessoas darem valor para aquilo que é belo, porque o belo nem sempre dá o retorno imediato. O belo nem sempre é instantâneo. E a nossa geração, ela tá viciada na dopamina, toda hora quer conteúdo, quer criatividade, quer engajamento. Só que tem coisas que pra se amar vai ter que gastar tempo. Tem pessoas que pra gente aprender a amar de verdade, não vai ser da noite pro dia. Vai ser gastando tempo, passando tempo. E eu ouso dizer, não dá pra amar alguém sem passar tempo com essa pessoa. E eu não sei vocês, mas eu já me percebo tão impaciente. Fast food é uma coisa que acaba comigo, né, Ingrid? Se dá 5 minutos, eu tô no drive-thru, por exemplo, esperando meu lanche, já chegou a minha vez. Desistir. Já chegou a minha vez. Deu 5 minutos e não rola. Eu já fico, Não, meu vamos Deus, em tal lugar. meu Deus. Vamos em tal lugar. que tá Aí acontecendo chega, vê que aqui, o lugar tá gente? cheio e fala, meu filho, Sei- que isso? A gente vive numa época, Calma, pessoal, calma. me seguir.
Só andava com faixinha da MC Gui. A gente viu uma época onde a galera cantava sonhar, nunca desiste. Porque amavam uma pessoa tão específica. E assim, e usar esse exemplo, porque eu vi a jovem se reunindo, porque a gente tem que ir no show desse cara aqui. A gente tem, e se reunia um montinho, parece que era um bolo de pessoas se reuniam porque falava assim, a gente quer seguir esse cara. A gente quer, porque a forma como ele fala, a forma como ele é, nós amamos ele. E aí, falando de imediatismo, o quanto essas pessoas reagiam a alguém que elas nem conheciam, mas amavam. O quanto era vazio esse lugar de amor no coração amor é delas, esse, né? que o cara de lá, o fulano... Tem de mais não sei influência que da qualquer onde, pessoa perto, tem né? mais influência do que o pai, do que a mãe. Porque é a mãe que fala do cuidado, o pai que fala do cuidado. Não, esse não me ama, esse me detesta. Mas agora o fulaninho lá de longe que cantou uma música que eu nem sei quem é, nem sei o que faz, pra onde vai, de onde vem. Esse me ama de verdade. Mas é né? mais fácil a gente querer amar quem não tem propriedade pra falar dos nossos erros, né? Nossa. Então a gente mede amor assim. Amor é aprovação. O like é bom por quê? Porque curtiram, gostaram. Fui validado. O único lugar que tem um dislike ali é o quê? É o YouTube. Instagram tem um lugar que você fala assim, não gostei dessa foto, Não não tem. gosto dessa pessoa? Instagram Então, já no pegou final, o modus que você operandi. tem ali é porque você entende que a pessoa amou, que a pessoa curtiu. Facebook era a mesma coisa. Então, esse sentimento, tipo, eu estou sendo aprovado. O único lugar que você tem essa reprovação é no YouTube. E hoje em dia, Você fala até que dá você não até pra gosta. até remover comentário, né? Não quero ouvir o que você tem pra dizer. tipo, Ó, vou silenciar eu os posto comentários aqui, aqui eu falo o porque que eu quero Instagram é e eu meu. não tô Você vai ter pra disposta fazer aqui, só curte. a ver Só o que curte. você quer contra. Então, a gente, por exemplo, nossa, minha mãe, a gente sabe, né, na teoria, minha mãe me ama. Mas quando a mãe estipula ali algo, fica pesado, fica puxado. é Não, minha mãe não me difícil. ama, minha mãe não gosta de mim, por que ela me impede desses lugares? E a gente dá ouvido pras outras pessoas que falam, meu, você tem que ir, você tem que fazer. Só que na hora que der tudo errado, não vai ser ela que vai estar lá. Não vai ser a sua mãe, vai ser o seu pai, vai ser o seu irmão, vai ser o seu amigo, vai ser o seu líder. Então ele vai estar ali pra te ajudar. Porque por mais que você, foi lá, fez tudo errado. No final, qual que é o impacto que tem? A pessoa ela vai continuar ali e ela vai querer te erguer. Falar, bom, você escolheu errar. Mas vamos levantar e não vamos fazer de novo. Então, às vezes, a gente confunde que o amor verdadeiro, genuíno, é aquele que só te aprova, que só tá tudo legal, que só tá tudo bem. E quando a gente não está pronto pra entender que o amor, ele vem com correção, principalmente porque a estima de querer te ver bem no seu ápice, vou colocar assim, a gente não compreende que é amor de verdade. Amar exige vulnerabilidade. Se nós não somos vulneráveis, se nós não somos acessíveis, provavelmente o amor que a gente desfruta é um amor só que nos aprova. E o amor de Deus é um amor que nos reprova. Deus nos ama a ponto de nos reprovar. Deus nos ama a ponto de dizer não. E eu acho que esse amor que exige vulnerabilidade precisa levar a gente para um lugar onde eu posso me expor. Eu acho que a gente pode caminhar agora para um papo assim, como que eu posso me expor? Como que eu posso ser vulnerável para desfrutar do amor de Deus? Porque a gente criou tantas muralhas ao nosso redor, assim, que ninguém pode falar, eu sou ferido, eu sou machucado, e ninguém pode mais me acessar, e às vezes isso está impedindo a gente de desfrutar do amor de Deus. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa vulnerabilidade que eu preciso ter para desfrutar do amor de Deus, e isso dentro do contexto de igreja. Isso. Como que eu posso ser mais vulnerável na igreja? Já chego na igreja machucado, ferido, ninguém fala comigo, já chego com 3 pedras na mão, e na verdade às vezes era amor. Como que eu posso ser mais vulnerável? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que tem a ver com identidade também. Porque se você não tem uma identidade fortificada em Cristo, qualquer coisa te machuca. E aí eu acho que entra muito nesse ponto. Assim, o Thiago fala muito pra gente sobre, nos encontros de homens, que a última palavra foi forte, né? A última, glória, foi boa. Foi boa. Demais. Foi boa. Quem não assistiu, precisa assistir. Voltar aqui no canal do YouTube. Na E verdade, deu uma na ministração, verdade Thiago. não foi essa não. Não? Tem nem gravado. Não tem gravado? Não tem gravado. Foi no Rapaz, encontro. Rapaz. Que ele falou sobre homem que se chateia à toa, né? Tem muito a ver com a característica de onde você está estabelecido. Está com uma identidade fortificada ali em Cristo. Então acho que a vulnerabilidade tem muito a ver com isso. Porque senão qualquer coisinha a gente fica magoado. Poxa, o irmão não deu a paz pra mim, pronto, não vou falar mais com ele. Poxa, passei lá nos stories, não curti o story do meu amigo. Nossa, já era. eu passei acabou. por uma vez de alguém que me mencionou no story. Eu não repostei, a pessoa apagou. Eu perguntei o porquê apagou e a pessoa me respondeu, porque você não repostou. Eu falei, mas me dá um tempo, deixa eu fazer isso Eu no meu respondo, tempo. viu, gente? Gente, brincadeiras à parte, olha quantas vezes a gente é fraco
porque não repostaram, não respontou no meu tempo, Não, fizeram quando eu nada, não mas reposto, não eu dá. falo, olha, eu não Não fiquei dá, muito bem isso não nessa pode foto acontecer. aqui, eu não vou Falando sobre repostar, não. vulnerabilidade, o Thiago fala algo muito legal. Queria muito que você discorresse mais sobre isso, Ti. Pra falar, porque Pedro foi confrontado por Jesus. E Jesus olha pra ele, vai confrontar um homem que era forte, que dizia que amava ele e o negou. E Jesus vai falar pra ele sobre o amor. E Jesus traz 3 características ali sobre o tu me amas. Thiago, joga essa bola aí pra gente. Traz sobre as características do amor que Jesus falou pra ele. Acho que acabou as pilhas, né? Quando o Gabriel falava, algo que eu fui pensando aqui em Romanos 5, versículo 5, ele traz uma ideia que o Espírito Santo nos capacita a amar com profundidade. Então, o verdadeiro amor é só expresso através da ação do Espírito Santo sobre a minha vida. E o amor verdadeiro, ele nasce num coração gerado em Cristo. Então, se eu não nascer em Cristo Jesus, eu não sou capaz de amar, beleza? E aí é legal, o John ressaltou essa mensagem, né, onde Jesus vai estar com Pedro e ali Pedro acaba de negar Jesus pela 3ª vez e ele se lembra das palavras que Jesus já tinha mencionado antes. Então Jesus anteriormente disse, antes que o galo cante, o galo nós aprendemos que não é um galo animal, mas é o som, é como se fosse uma trombeta ali, um berrante que é Gabriel, como tocado. que o galo cantou? Cocoricó, o Júlio na gaita, bicho. E naquele período, é legal destacar que Jesus, por 3 vezes, pergunta: Pedro, tu me amas? Quando Jesus se encontra com ele. Então, primeiro Jesus anuncia: tu vai me negar. Pedro, não, de maneira alguma, Senhor. E aí Jesus é levado, Pedro vai até o final, tenta. Só que em todos os momentos ele vai quebrando princípios. E quem quebra princípio é quebrado pelo próprio princípio. Nossa. Ele tinha um amor à sua própria palavra muito grande, mas um amor a Jesus não tão grande, porque ele não estava disposto a morrer por Jesus. Mas o próprio Senhor desenvolve o coração desse homem, porque lá na frente nós vemos quando ele vai morrer, ele pede para ser Virado de cabeça pra baixo? virado de cabeça para baixo. A sua crucificação, colocar a sua cruz de cabeça para baixo. E o que mudou nesse homem que antes negava Jesus 3 vezes se necessário? O galo canta, ele sai correndo igual um menino, chorando. Agora esse homem, no final da sua vida, ele é capaz de morrer por aquela verdade. E aí é por isso que eu estava conectando a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina a amar com profundidade. Então aí eu volto lá na pergunta do John, né? Pedro, tu me amas? Então Jesus fala: Pedro, tu me filéu? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente torna a perguntar: Pedro, tu me filéu? Tu me ama? E aí ele outra vez diz: Senhor. Ágape. Na 3ª vez ele fala ágape. Na segunda, se eu não me engano. Não, vida é ágape. Eu confundi, É perdão. filéu, ágape. caridade, Ele não é? responde As filéu. 2 primeiras é ágape. E Que é o aí ele amor responde de filéu. Deus. Obrigado. Boa, Me boa. ajudou, Ingrid. Me equivoquei, gente. Perdão. Mas aí o amor que Jesus espera, então, é o amor ágape. Qual amor é o amor ágape? O amor sacrificial. O amor disponível, Incondicional, disposto a morrer por aquela verdade. Esse é o amor que o Senhor espera de nós. Por quê? Porque... Aí eu vou ler um texto aqui. Agora eu me empolguei, John. 1 João capítulo 4, versículos 7 Glória. e 8. Diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, quando eu não demonstro, aliás, quando eu não tenho ações de amor para com os meus irmãos, o que eu estou revelando é que eu não conheço a Deus. Então a gente está viciado em conhecimento, em aprender, em falar sobre teologia, em assuntos complexos, mas no final o que o Senhor está nos ensinando é que quem conhece a Deus é aquele que sabe amar. Esses dias eu ministrei sobre um dos pilares, foi amor. A igreja é uma família e a família revela o amor. E nós somos reconhecidos por Deus não pelas nossas boas obras, não pelos nossos grandes talentos, mas pela quantidade de pessoas que nós somos capazes de amar. Se hoje o Senhor estiver perguntando para você, Leminhos, John, Ingrid, e aí? Tem amado os outros? Você tem uma resposta agradável para Deus ou... Você me fez lembrar de um caso que aconteceu aqui recente, nos bastidores. Acabou quebrando o nosso tripé. E aí eu falei assim, a gente precisa comprar outro. E aí o Giovanni, não, a gente precisa consertar. E aí isso me deu um boom aqui agora, que foi legal que o nosso amor, hoje em dia, tá muito descartável. Então, tipo assim, quebrou, compra outro. Tipo, não conserta. Troca, né? Troca.
Não investe, né? não investe. Não gasta O tempo. amor É. de Deus Vai investe pro na próximo. gente. Uau. O amor de Deus investe na gente, porque Jesus investiu em Pedro. Quando ele mandou falar que, eu tô esperando Pedro, manda Pedro vir que eu tô esperando Chamem ele. os discípulos e a Pedro. E a Pedro. O amor de Lembro. Deus que investe em nós Que mesmo quando nós conserta. não vemos valor, né? Eu Nossa. queria fazer um bate-papo, uma jogada aqui Vamos. de respostas rápidas agora. Fazer uma pergunta e vocês respondem o que vem na cabeça de vocês sem pensar muito sobre. O que o amor já te custou, Gabriel? O amor já me custou. Vou falar o que me veio na cabeça agora. É, por favor. É isso. Essa é a lógica. Custou no bolso. O amor já custou. O amor custa. Dinheiro, custo. Tem que pagar o preço. Thiago, o que o amor já te custou? Status. Status. O amor já custou status. Ingrid, o que o amor já te custou? Ah, um lugar de ego, de orgulho. Orgulho. E você, John? O que custou pra você? Já me custou um relacionamento. Tive que abandonar um relacionamento por amor a Jesus. Porque eu entendi que existia um amor maior que eu tinha naquele momento. Isso foi um bom. Jesus me encontrou e mudou o meu coração. E eu tive que abandonar um relacionamento. Porque eu entendi que eu tinha encontrado um amor maior. E, cara, não me arrependo dessa decisão até hoje. Tem 6 anos que eu tomo essa decisão todos os dias. De abandonar os meus amores. Porque eu encontrei um amor maior. Assim como eu ministrei recentemente sobre a mulher do poço. Ela teve que abandonar um amor. Teve que abandonar os amores lá da cidade de Sicar. Porque ela tinha encontrado o amor do poço. Olha isso. Abandonar os nossos amores porque encontramos um amor maior. E se não for por amor, não vai ser que vai ser pela dor. Jesus nos amou na nossa pior versão, quando nós não éramos amáveis, quando nós não éramos escolhíveis. E ele não nos descartou. O Biel falou algo muito legal sobre o amor das redes sociais, o amor de likes, o amor momentâneo. É um amor de descartes. Esse não dá? Troca. Esse não dá? Troca. É a brincadeira dos aplicativos de relacionamento, né? Joga pro lado que tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. E vai Você indo. tem opção pra escolher. Só que nós não éramos uma opção escolhível pra Deus. Mas mesmo assim, ele nos escolheu na nossa pior versão, no nosso pior jeito. Isso E faz refletir. vamos aproveitar essa pergunta, vamos embarcar nela. E o que o amor te entregou? O amor ao Senhor te entregou, Gabriel? Falei. Vou jogar pro John primeiro. Que isso, batata quente. Batata. Jogou. O amor me entregou alegria de viver. Alegria de viver. Alegria de viver. Demais. Já é pra mim? Pra Pra mim? você, Esse Grid, canal? o que o amor te entregou? O que ele não entregou? Fala tu. Gente, propósito, clareza, segurança. Gente, você tem um amor, né? Eu tava ministrando aqui na quinta, já ministrei a palavra, ministrei louvor. Eu encontrei um amor que não tem fim, que ele é paciente, ele é Uau. misericordioso. Uau. Sabe, ele nunca muda. Pelo contrário, ele permanece ali, ele tem a capacidade de transformar e de te lapidar para aquilo que sempre foi para você ser. Então, ele te estabelece ali aquilo que é a sua criação. Ele estabelece ali aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno, a verdadeira beleza, né? Que são os princípios de Deus revelados. Então, não tem o que o amor não te entrega. Ele não te entrega engano. O amor de Deus não te entrega engano, não te entrega insegurança e te promove a viver em família, a viver bem estabelecida. Eu acho que o Gabriel ganhou tempo. Gabriel, o que o o amor te entregou, Gabriel? Coletei as informações. É, o Gabriel só pegando assim, ó. Eu Estudo concordo. de campo. O Não, mais não dá, tempo não ou dá você mais tempo vai? pra pensar. O Não, que mas- o amor te entregou, Vaso? Fala pra mim. Pra mim, assim, é claro, né? Além do sacrifício de Cristo, eu acho que ele me deu um novo sentido na minha vida. Então, eu estava indo pra uma direção, ele mudou minha rota. Uau. Ele mudou a minha direção pra onde eu eu... era prego, o diabo me bate. A gente viu quando chegou. É isso. Batia triste. com força. Batia forte, era um prego todo torto. Com muita força. Havia um preguinho torto. Tenso, filho, tenso. Mas termina aí, Bel. O que Mas o amor é te isso. entregou? Eu acredito que é muito isso, mudança, porque eu me via muito numa direção totalmente contrária. Totalmente contrária. Ali, Pra quem não mudou sabe, seu um caminho. dos meus maiores objetivos era Senhor. ser pagodeiro. Era sensacional. Porque era para... Pagode. Para pagode, entendeu? Mas esse era um dos meus maiores objetivos. Era pá? Pagode. Não, vamos lá, de novo. Era pá? Glória. Ah! Agora foi. Thiago, o que o amor te entregou? Agora vamos ver o nosso Big Boss. Bom, aí você me quer. Tá em inglês, pô, tá em inglês. Tava bem na linha do que você falou, do que a Ingrid falou, do Lembra, eu vou tentar ir um pouco diferente.
A minha adolescência, ela foi muito intensa. E uma das coisas que eu sempre valorizei foi lealdade. Então, a lealdade sempre foi uma moeda muito valiosa pra mim. Então, eu tive muitos amigos leais. Eu costumo falar que os meus amigos são os melhores, e eu também tive no passado os melhores amigos que eu poderia ter. Sempre fui muito grato às pessoas que estiveram por volta. Só que a experiência com Deus, ela é transformadora. O Gabriel falou bem. Então, por um lado, eu sempre tive lealdade, eu sempre fui defendido, eu sempre fui protegido por aqueles que andavam comigo. Mas amor era uma coisa que faltava e eu não sabia. Quando você não tem clareza do que falta, você não sente falta. Quando você não recebeu aquilo, você não percebe que tem algo fora do lugar da caixa. E quando eu entendi a parte de Deus, o amor do Senhor sobre a minha vida, e eu tenho vivido experiências bem legais sobre como os meus irmãos, as pessoas que caminham conosco na vida, têm nos amado, têm protegido a gente. Eu tenho sido lembrado pelo Senhor como o amor do Senhor é bom, como o cuidado do Senhor é bom. Então, para mim, a lealdade era a moeda mais valiosa que eu tinha no meu bolso. E agora, cada vez é mais claro o quanto o amor de Deus é precioso, e não só o amor que o Senhor se revela do alto céus para conosco, mas o amor que o Senhor coloca na vida um dos outros para amar uns aos outros. Então, hoje eu tenho dado muito valor a isso que a gente tem vivido, que a gente falou um pouquinho antes. Cada vez mais a igreja é uma família. Cada vez mais a igreja é um corpo. Por quê? Porque um depende do outro. E o amor que a gente se ama não é o amor de doeu, já não faz mais parte, não. Por mais que ele me machuque, nós também aprendemos que a igreja é um templo. E no templo vai ter muitas pedrinhas pontiagudas que podem nos machucar, mas que daqui a pouco vão ser lapidadas, e todos nós, bem encaixados, vamos receber a glória de Deus se manifestando na terra e esse amor preenchendo os nossos corações. Então, tô nessa. Eita, glória. Eu deixaria o Thiago ir pregando aqui. Não, o cara é pregador, ele fala, a gente quer ouvir, né? Glória a Deus, me senti amado. Não sei você, mas eu me senti amado. Nosso tema é, no mundo de likes, o que é amor de verdade. Partindo pro nosso encerramento, queria que cada um deixasse uma frase sobre esse tema, algo que você pensa sobre de forma muito sucinta, mas quando eu olho pro tema, no mundo de likes, o que é amor de verdade? Qual a mensagem que você deixaria, Ingrid, para essa geração, aonde no mundo de likes eles acham que isso é um amor de verdade? Joguei, né? Você foi É bom. uma busca desesperada por aceitação, buscando um lugar de volta, que na verdade só se encontra na criação. Uau. Gabriel, em um mundo de likes, o que é amor de verdade? O que você tem pra deixar como frase de encerramento pra gente? Eu acredito que a aprovação que você está tanto procurando no mundo, você tem que olhar para o que Deus já fez por você. Porque você já estava, vamos se dizer, a gente em Romanos 3, não é uma, eu tô falando aqui, mas não é somente uma frase, né? Mas em Romanos 3 a gente estávamos caídos, né? Carecíamos da glória de Deus. Só que através dele ele nos deu o livre acesso. Então, no mundo de aprovação, olhar para a cruz e entender que foi por ele que eu posso ser agora, ser um homem aprovado, uma mulher aprovado, e não ser aprovado só por likes, ser aprovado só porque eu tenho 10 mil curtidas, tenho 10 mil seguidores. Isso é nada perto do que ele fez. Legal, Biel. Thiago, antes de jogar essa pra você, eu queria responder essa. E aí você traz o encerramento pra gente, pra concluirmos esse tema, né? Beleza, já? Passou tão rápido. Já né? passou tão rápido. Você sentiu o tempo correndo? Foi voando. Sabe o que é Sempre isso? corre, Você é um sempre like. corre. Passa correndo na sua vida. É. Mas só pra gente conectar antes do nosso término, nós estamos já alguns Connect Talks falando sobre alguns temas e uns temas baseados em Timóteo 4:12, que é o tema que nós falamos recentemente na conferência de jovens no Unity. Então nós já discorremos sobre alguns temas e esse de hoje especificamente é para falar sobre o pilar de amor, que Paulo olha para Timóteo e fala para ele que ele deveria ser um padrão. Paulo olhou para um jovem e falou: Timóteo, você vai precisar ser um padrão de amor na igreja que você está. E no mundo de likes, o que é amor de verdade, acho que pra nós eu preciso amar como Jesus amou, eu preciso me doar como Jesus se doou, eu preciso entregar assim como Jesus entregou. Então, em um mundo de likes, que a gente procura é um vazio que só Deus pode preencher.
O like não preenche o vazio que o amor quer preencher na sua vida. O like não preenche o vazio que tem o tamanho que só Jesus pode preencher. Likes não são nada perto daquele que nos amou. O amor se entregou, o amor se colocou na cruz. Então, talvez o like que você está procurando, talvez o like que nós por muito tempo procuramos, era uma validação que nós não vamos encontrar. Porque a validação para o homem caído leva ele para a morte. Mas agora a restauração de Jesus e uma validação de Jesus para o homem restaurado leva ele para a vida eterna. Nós precisamos de uma validação dos céus, uma validação de Jesus, de obreiros, de homens e mulheres aprovados pelo Senhor que alcançaram a estatura do varão perfeito, a estatura da varoa perfeita. Tiago, tem a palavra. Pô, eu vou fazer o seguinte, João. Eu vou trazer uma frase também aqui e a gente faz uma rodada de Legal. amor e a gente vai Legal. o amor segundo a visão da Bíblia, tá bom? Beleza? Então, antes, eu vou só reforçar uma coisa que a gente trabalha muito aqui na nossa igreja. Todo mundo nós vivemos um período também que as pessoas querem ser produtivas. A gente vive um momento que tem sido, inclusive, debatido bastante nessa questão de esse mundo produtivo. O mundo tem a expectativa que a gente seja produtivo demais e todo mundo quer estar ocupado toda hora. As pessoas não têm, os homens não têm tempo para suas esposas, que não têm tempo para seus filhos, que não têm tempo para suas igrejas, que não têm tempo para suas comunidades e por aí vai, porque tá todo mundo correndo, tá todo mundo ocupado. E eu só queria te lembrar de uma coisa, querido ouvinte, você que tá de casa, pra gente que tá aqui na mesa. Telespectador. Por favor, não se esqueça que no final das contas nós somos mais amados do que úteis. Uau. Por mais que a gente tente ser criativo, por mais que a gente seja produtivo, por mais que a gente tente de várias formas alcançar a exigência que as outras pessoas colocam sobre a gente, no final das contas, não se esqueçam, nós somos mais amados do que úteis. E aí, pra gente ir pro nosso final, então, vamos lá. E a gente vai rodando até não ter mais o que falar. Tá bom. Gostei. A batata quente aí que você queria. Segura. Segura essa no seu colo. Não, começa comigo. Ah, começa caindo. Tem que rodar pra esquerda, vai. Lança a pergunta. Ingrid, fala aí, então, aplicações práticas de amor. Que isso, não é amor, é? O amor é... Aplicações Tá práticas de dizendo amor. O que é o Ingrid, amor? Vai o amor nessa... Renúncia. Jonatas, o amor é confronto. Gabriel, o amor é... Sacrifício. Confrontar em verdade. Pegou. Confronto em verdade? Acabou já aí, né? Morreu. Que isso? O amor é ação. O amor é doar. O amor- O amor é, Thiago. O amor é perdoar quem não merece ser perdoado. Ai, o amor é, Ingrid. O amor é orar. O amor é perder pra Jesus ganhar. Discipular também. Amém. Servir. Que isso? Deixa eu ver. Tá ficando, ó. O amor, O amor é morte. O amor é morte. O amor é adorar. Adorar O amor é o que sei. Já falei sacrifício, amigo. Já falou. Parece que sim. Tá ficando cada vez mais complicada. O amor é suportar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo Você quer espera. falar todas de uma vez? Oxi, o amor Aí ela não se suspeita acaba com o nosso mal. O repertório. amor não se suspeita mal. O amor é falar. O amor é... Caraca. O amor, às vezes, é se silenciar também. Silenciar. Se calar. Se calar. Tô ficando sem... Repertório. Vai ler 1 Coríntios 13, vai, que vai te dar uma chutada. O amor também... O amor é dom. O amor é dom. O amor é desfrutar. O amor é... Já falei servir, né? Tô igual Já o Leminhos. falou. Meu Deus, tá acabando, Leminhos. Tá acabando. O amor é receber. O amor Johnny é pegou o abençoar. doar e o receber. O amor é servir. Falou Já servir. foi. Falou servir, parece que foi. O Que amor é mais estar algo? pronto para ouvir. Tardio pra falar. E tardio pra se se irar. Vai, Thiago, a última. O amor é? Uma decisão. Uau. E se você não se decidiu ainda amar as pessoas, irmão, Pelo amor se de arrependa Deus. dos seus pecados e ame aquele que não merece. Não amar é ame. pecado, viu? Não Fica a amar é dica. pecado. Ai, gente, mas eu só não tenho comunhão. pecado. Vamos Não amar dar nome? é Pecado. Então, bora amar aí. Bora amar. Vivemos na era das aparências, curtidas e validações instantâneas, Leminhos. O amor virou sinônimo de aceitação superficial, como você disse no começo. Mas que a gente possa ser um rompimento nisso que nós temos vivido.
A gente pode ser uma geração, nós temos falado sobre cada um dos temas que tem ido para os podcasts, é sobre jovens que se posicionaram, jovens que escolheram amar, jovens que levaram a palavra a sério, jovens que que andaram em santidade, jovens que querem dar um bom testemunho, ter um bom procedimento, jovens que querem ter fé, e não uma fé qualquer, mas uma fé que dá bom testemunho, não para os de fora, mas para os de dentro. Que a gente possa ser aqueles que se decidiram por uma decisão totalmente de amor, de um amor incondicional por Jesus Cristo, nos levar a amar as nossas famílias, amar os nossos irmãos, amar nossas igrejas, os nossos parentes e amar todos aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas, porque no final Deus é amor e nós somos seus filhos. Amém, gente? Uau, amém. Amém. O amor é um modelo. Cristo Jesus é o modelo do amor. Nós Glória a precisamos Deus. ser mais parecidos com Jesus. Amém. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, Ingrid, Thiago, meu amigo Garbi, Gabrielzinho, o Leminhos. Saiu propaganda agora. Obrigado pela presença de vocês, Patrocínio. obrigado por esse papo, obrigado por compartilharem o que Deus tem falado e expressado o amor dele na vida de vocês. Glória a Deus. Que esse podcast possa te abençoar de alguma forma, que você possa ter se sentido amado por Deus. Nós estamos encerrando mais um Connect Talks. Eu queria deixar uma última mensagem. Se você ama, Deus curte. Se você não ama, só Olha. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus.